A noite do naufrágio que mudou a história da navegação e que até hoje é envolta em mistérios e questionamentos. O que realmente aconteceu naquela fatídica noite? O que levou um navio, que parecia perfeitamente preparado para a viagem, a afundar em questão de horas? Como as reações das pessoas a bordo se desenrolaram no meio do pânico e da destruição? E o que as autoridades fizeram, ou deixaram de fazer, para tentar salvar os passageiros e tripulantes? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes que cercam o naufrágio, tentar entender os erros cometidos, as falhas humanas e os mistérios que ainda permanecem sem resposta. Prepare-se para uma jornada de mistério, emoção e tragédia, em que cada decisão tomada à medida que o desastre acontecia poderia ser a diferença entre a vida e a morte. A preparação para a viagem. Antes de falarmos sobre o naufrágio, precisamos entender as condições que levaram àquele momento fatídico. O navio estava pronto para mais uma viagem. Seus passageiros, muitos deles esperavam uma jornada tranquila, repleta de comodidades modernas e luxos inesperados para a época. A tripulação também estava preparada, ou assim parecia. O clima estava instável, mas os meteorologistas da época não previam nada que sugerisse perigo iminente. No entanto, com a proximidade do navio ao seu destino, começaram a surgir sinais de que algo estava errado. A confiança na segurança da embarcação fazia com que muitos ignorassem pequenos sinais de alerta, como o mar mais agitado do que o esperado e os ventos que começavam a soprar com mais força. A estrutura do navio, apesar de imponente, não estava preparada para o impacto de eventos imprevistos. Se o navio estivesse em perfeitas condições, seria capaz de suportar muito mais. Mas, ao mesmo tempo, o despreparo para situações extremas começou a se tornar evidente. O momento da colisão. À medida que o navio se aproximava do seu destino, a colisão foi inevitável. A batida foi brutal e instantânea. O impacto fez com que o casco do navio cedesse, abrindo grandes fendas. O que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever. Naquele momento, não havia tempo para refletir. O pânico começou a se espalhar imediatamente entre os passageiros. Havia uma sensação de que o navio poderia ser resgatado, mas à medida que a água invadia os compartimentos, o quadro se tornava mais sombrio. O navio começou a se inclinar, e as áreas mais baixas foram rapidamente inundadas. As áreas de comando, onde a tripulação normalmente se concentraria em decisões críticas, estavam em caos absoluto. Não havia tempo para procedimentos de emergência bem planejados. A primeira reação da tripulação foi tentar estabilizar o navio, mas com a estrutura comprometida, a missão parecia impossível. Nos primeiros minutos após o impacto, muitas pessoas ainda acreditavam que se tratava apenas de um pequeno acidente, que seria rapidamente resolvido. O pânico a bordo. À medida que os minutos se passavam, a realidade do desastre se tornava mais clara. O navio estava afundando, e com ele, as esperanças de muitos passageiros. O pânico tomou conta da tripulação e dos passageiros. Algumas pessoas começaram a correr desesperadas pelos corredores, tentando encontrar uma saída, enquanto outras se agarravam aos botes salva-vidas, mas com pouca organização. Os botes salva-vidas estavam espalhados pelo navio, mas o número de botes não era suficiente para todos. A falta de treinamento adequado para a tripulação sobre como lidar com uma emergência dessa magnitude foi um fator crucial para o aumento da tragédia. Muitas das decisões tomadas naquele momento foram impulsivas, sem um plano estruturado. Enquanto isso, passageiros tentavam se comunicar uns com os outros, mas os gritos de pânico abafavam qualquer tentativa de organização. Alguns ainda tentavam fazer contato com as autoridades, mas as falhas na comunicação também dificultaram os esforços de resgate. Os esforços de resgate. A busca por sobreviventes começou a se intensificar assim que as primeiras embarcações de resgate chegaram ao local do naufrágio. No entanto, o mar revolto e as condições climáticas adversas dificultavam as operações. Havia um número limitado de botes e a quantidade de pessoas em necessidade de resgates era esmagadora. Alguns botes conseguiram alcançar o local onde o navio havia afundado, mas com o tempo contra eles e os ventos fortes, as operações eram um verdadeiro caos. A angústia aumentava à medida que as horas se passavam, e os esforços de resgatar os sobreviventes se tornaram cada vez mais improváveis. O rescaldo do acidente revelou falhas críticas no planejamento dos resgates,
e isso se tornou um ponto de crítica após o evento, levantando questões sobre como os protocolos de segurança poderiam ter sido mais eficazes. A reação das autoridades. Após o naufrágio, as autoridades começaram a investigar o ocorrido. No entanto, a resposta foi lenta. A falta de comunicação imediata entre os diversos órgãos responsáveis pelo resgate causou um atraso crítico nas ações. Havia também uma falta de clareza sobre a gravidade da situação. As investigações iniciais falharam em entender completamente as causas do desastre, e a falta de respostas rápidas gerou ainda mais frustração. A sociedade questionou a maneira como as autoridades trataram o desastre. Muitos apontaram falhas nas decisões tomadas durante o evento e pediram por respostas mais claras sobre o que realmente aconteceu. As consequências dessas falhas em resposta e comunicação levaram a mudanças significativas nas regulamentações de segurança, mas a sensação de impotência ainda paira sobre os sobreviventes e as famílias das vítimas. Teorias e mistérios não resolvidos. As décadas seguintes ao naufrágio não diminuíram os mistérios em torno do evento. Diversas teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite surgiram. Uma das teorias mais comuns é a de que o impacto do navio poderia ter sido evitado ou minimizado, caso tivesse sido feito um planejamento adequado e um reconhecimento mais atento das condições climáticas. Alguns teóricos sugerem que falhas na comunicação entre os responsáveis pela navegação também contribuíram para o desastre. Outros acreditam que havia um fator oculto que não foi completamente revelado nas investigações oficiais, alimentando ainda mais os mistérios. O que podemos afirmar com certeza é que, após tantos anos, as respostas completas continuam em aberto, com muitos questionamentos ainda sem resposta. Consequências e legado. O naufrágio deixou um legado profundo, que se reflete até hoje na regulamentação e segurança marítima. Após o evento, foram feitas mudanças significativas nas leis sobre segurança de navios, incluindo a exigência de mais botes salva-vidas, medidas para evitar colisões e a obrigação de melhorar a comunicação entre os navios e as autoridades em casos de emergência. Além disso, o naufrágio se tornou uma parte crucial da história marítima, sendo tema de livros, filmes, documentários e discussões em todo o mundo. A tragédia continua a ser lembrada, não apenas pelo horror que causou, mas também pelas lições que trouxe sobre a fragilidade da vida e a necessidade de se estar preparado para o inesperado. O naufrágio não é apenas uma história de tragédia, mas também um lembrete doloroso de que, quando se trata de segurança, não podemos nunca subestimar os perigos. O que aconteceu naquela noite continua a nos ensinar lições valiosas sobre como, diante da adversidade, o medo pode dominar, mas também como a ação rápida e eficaz pode fazer toda a diferença. E assim, continuamos a refletir sobre os erros do passado, para que tragédias como essa nunca se repitam. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este, que trazem à tona os mistérios não resolvidos e as histórias que ainda nos desafiam a entender.